Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Continuando então, sejam bem-vindos. Vamos pedir esse Espírito Santo para essa semana toda de estudo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, agora o volume 1, Livro do Céu, do volume 1 ao volume 11, segunda-feira. Me perdoem que eu tô um pouco gripada, tá? Então também o narizinho tá bem difícil, mas a gente vai chegar lá. Ensina-lhe como desapegar, do mundo exterior. Volume 1 é muito importante para a pessoa que está na primeira fase, segunda fase do livro, da caminhada, conforme instruções do próprio Deus, das 4 etapas. Então, é muito importante o Livro do Céu, volume 1, para isso, para o processo de purificação, para entender o que Jesus realmente exige da alma, Então, depois que o Divino Mestre dá início ao processo todo, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. E com voz interior me diz: eu devo ser o único, sou o único que merece ser amado. Gente, guarda isso na cabeça. Eu sou o único bom da terra, do céu, todo lugar, do universo inteiro. Eu sou o único bom. Eu sou o único ser que merece ser amado. Ele é o único ser que merece ser amado. Então, essa conversinha do mundo hoje, eu mereço ser amado, ser respeitado, mereço ser... Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser respeitados. Essa conversinha da terra hoje em dia, que você tem que amar, amar, tem que tomar muito cuidado, porque esse amor não é o amor que Deus está pedindo. O amor que o mundo está pedindo hoje, nas mídias, nos filmes, em todo lugar, esse respeito, de você respeitar a liberdade do outro, dele ser livre para fazer sua escolha, você não atrapalhar, porque ele tem que viver a verdade pessoal dele, aquela coisa arada toda, comerciais de televisão, todo esse amor ensinado pelas mídias, pelo mundo, não é amor, não é o amor que Deus ensina. Então isso é muito importante você guardar isso na sua cabeça. Eu, Jesus, Deus, sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que a rodeia, isto é, que envolve os pensamentos em relação às pessoas, as imaginações que você tem, se as pessoas te amam, se as pessoas não te amam, se as pessoas gostam de você, se não gostam de você, se você é acolhido, se você não é acolhido, se você é respeitado, se você... Tudo isso é conversinha para boi dormir, mimimi, blá blá blá, chuchuchu. Tá? Isso aí tudo você larga a mão para trás. Eu não posso entrar livremente em seu coração. Se você não tirar todo esse pequeno mundo que te rodeia,
ele não pode entrar livremente no seu coração, que é o processo que ele quer fazer. Todo este murmúrio, esse mimimi na sua mente, é impedimento para te deixar ouvir minha voz mais clara. Então, quando você se coloca no centro do seu universo, você só olha para o seu próprio umbigo, né? Você não consegue ter espaço para Jesus entrar na sua vida. Jesus não consegue habitar no coração que vive em torno de si próprio. Você está ouvindo uma pregação e aí você fica prestando atenção, né? Se aquilo é para você. Se aquela palavra vai te dar uma indireta. Aquela pessoa, você conhece ela. Ela é do grupo de oração. Tá? Pessoas que você conhece. Não é padre, não é nada disso. Pessoas que você conhece. Num grupo de oração, na paróquia, o padre te conhece. Está num grupo de WhatsApp, todo mundo te conhece. Ou conhece um pouco de você, um pouquinho que conhece de você. E essa pessoa fala alguma coisa e você acha que é uma indireta para você. Isso é murmúrio na sua mente. Não é indireta para você. A pessoa às vezes nem lembra que você existe. Naquele momento que ela está falando. Mas você vê desse jeito. Como se você fosse o centro do universo. Tudo o que as pessoas falam em direção a você, elas estão querendo te atacar. Estão querendo te dar uma rasteira. Estão querendo atingir você de algum jeito. Não sei o que passa na sua mente. Mas se você coloca-se no centro do seu universo, é muito perigoso. Deus não pode entrar livremente no seu coração. Então, se na sua casa, o seu marido, tudo o que ele fala é uma indireta para te atingir, então você está se colocando no centro do universo. Se ele te atingir diretamente, é outros 500. Mas se tudo o que ele falar, tudo o que fizer é um ataque direto a você, ele está até conversando com outra pessoa, e você fica de olho na conversa dele para ver se ele vai falar alguma coisa contra você. Então você está se colocando no centro do universo. Tudo gira em seu redor. Então você é totalmente apegada a si própria. Você vive para si própria. Cheia de si mesma. Vou tomar muito cuidado com isso. Eu não posso entrar livremente no seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir minha voz mais clara. Para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim, que é o amor que ele merece. É o único que merece ser amado. Guarda isso na sua cabeça. Numa palavra de Jesus, fala tudo o que você precisa saber. Numa palavra, numa frase de Jesus, já fala tudo o que você precisa saber. Deus é o único que merece ser amado. O único que tem que prevalecer sobre todas as coisas. É o único que eu tenho que me preocupar. Nesse momento, estão falando mal de mim. E Deus? Não, Deus não está falando mal de mim. Então, estou tranquila. Estou tranquila. É o único que importa. Só deve eles importar. Mas ninguém pode se importar. Mas ninguém pode te importar. Só Deus. Só Deus. O mundo pode estar desabando ao seu redor. Mas se você e Deus está bem, o resto. E sempre você e Deus está bem. Sempre. O único jeito de você não estar bem com Deus, você vai saber. Se você não estiver bem com Deus, você vai saber, ué. Você vai saber que você está se colocando no universo, que ele não está conseguindo habitar no seu coração. Aí você vai saber. Normal. Você está fazendo tudo o contrário do que eu acabei de falar. Né? De colocar Deus no centro, de você desapegar de você mesmo, né? De você não se colocar como sendo o universo. Se você está fazendo tudo isso, você está de mal com Deus, porque você está sendo o centro do universo. Agora, se ele está sendo o primeiro na sua vida, se você coloca ele como único, então é só ele que importa. Só importa você e Deus. Nesse mundo é assim que você vai ser feliz. Você é feliz porque ele te ama sempre. Você não tem dúvida de que ele te ama e te perdoa sempre. Tá? Te perdoa sempre, sempre. Então, ele é o único que merece ser amado porque ele é santo. E ele te ama sempre. Se você para pensar, se eu estou viva agora e respirando, é porque é um sinal de que ele me ama. Isso já é um sinal claro que ele me ama. Ele me fez acordar nesse dia
ele me ama. Isso já prova que ele me ama. Eu não preciso de mais nada além disso. Não preciso de mais nada. Eu não preciso ver Deus, não preciso que ele fale comigo, não preciso que ele me dê uma palavra, não preciso que ele me console, não preciso que ele não faça nada. Que eu veja o meu anjo da guarda, que ele me acaricie, que ele me paparique, que ele fale alguma coisa pra mim. Não preciso de nada. Eu só tenho que acordar e abrir os olhos e ver que eu tô respirando. Só isso. Isso já prova pra mim que ele merece ser amado, porque ele me ama. Ele me mantém viva. Ele tá me mantendo nos braços dele. Depois que eu morrer também, eu vou estar mais ainda nos braços dele ainda. No dia que eu acordar, que eu não acordar mais aqui na terra e acordar lá no céu, aí eu vou ver que é mais maravilhoso ainda essa certeza de que ele me ama. Né? Isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então eu lhe prometi ser toda sua. Essa conversa, né? Tinha mais na comunhão, no momento da comunhão. Então eu prometia para ele ser toda dele. Pedia perdão, porque até aquele momento eu não havia sido. Tá vendo? Ela fez isso. Me perdoa se até esse momento eu não fui toda sua, Jesus. Ele fala assim, prometa ser toda minha. Prometa que você vai ser toda minha. E eu mesmo porei mãos à obra. Prometa, ele está falando para você também. Prometa para você também. É assim que a gente lê o livro do céu. O livro do céu a gente lê assim. Aí no livro do céu, diante do que está escrito no livro do céu, você se coloca no centro com Jesus. Tudo que ele está falando é para você. Tá? Aqui você pode se colocar no centro do universo dele. Tá bom? Mas no universo das pessoas, no mundo, não. Mas aqui você pode se colocar no centro do universo de Deus, porque você é o centro do universo de Deus. Do mesmo jeito que ele deve ser o centro do seu universo. Entendeu? Você se coloca para ele e ele se coloca para você. Então vocês dois vivem, só vocês dois que existem no planeta Terra. Não existe mais ninguém. Então, tudo que ele fala é para você. Tudo que te acontece é uma mensagem de Deus para você. Tudo que te acontece, tudo que te acontece é uma mensagem de Deus para você. Se hoje é o seu aniversário e começa a acontecer um dia horroroso, o dia fica difícil, é o dia que você merece. É o aniversário que você merece. Se for o aniversário que você vai ser totalmente abençoada, totalmente iluminada, vai ser um dia perfeito, é porque você merece o dia perfeito. Entendeu? Se é o seu aniversário, Deus quer marcar esse dia. Ele vai fazer o que for possível para poder você entender a mensagem do universo, a mensagem dele. Né, modo de falar, ele é o universo, ele é o seu universo, ele é o nosso universo. Então, ele vai se comunicar com você através dos acontecimentos. Se você colher um dia horrível, se for um dia que que todo mundo te trata mal, que todo mundo esqueceu de você, que as pessoas nem consideram, que só tem falsidade e que não sei o que, isso demonstra um mundo que você está criando ao seu redor. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem que perceber os sinais que Deus permite a você. Se tá vindo só pancada em cima de você, é Deus chamando para poder te ensinar alguma coisa, para mostrar que você está indo numa direção errada, que você está indo contra a vontade dele. Se você estiver na vontade de Deus, você vai saber. E aí as pessoas que vão te atacar por vontade delas mesmas. É complexo o negócio. É difícil, mas é. No início você está caminhando na divina vontade, começou agora. Então tudo que acontece ao seu redor é mensagem de Deus para você, dizendo que você é responsável por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você assumir aquela responsabilidade. Se alguém está te chamando a atenção, assuma a responsabilidade. Não pense que é a pessoa que merece receber, né, naquele momento, qualquer exortação. Não, deixa para Deus exortar ela através de outro jeito. Entendeu? Mas que aceita para você
a exortação do que está acontecendo. É complexo, eu sei disso, dói saber que Deus está chamando tua atenção, né? Permitindo as coisas acontecer, coisas difíceis. Mas é alguma coisa Deus está querendo dizer, alguma comunicação Ele está querendo. Então, se você não está entendendo essa comunicação, é das coisas que acontecem externamente para você. Estou falando das coisas que acontecem internamente, não. Aquilo que acontece interno com você, você é o total responsável, porque você está escolhendo o que pensar, né? Mas o que acontece externo, que vem em direção a você do mundo, das pessoas, você tem que ficar atento. Tem que ficar atento que alguma comunicação Deus está querendo comunicar para você. Seus filhos estão brigando, uma briga de filhos, uma briga... Então, fica atento, porque às vezes você está falhando como mãe, ou o marido está falhando como pai. É uma comunicação para você, independente se for informando que o seu marido não está sendo um bom pai. Mas a comunicação está vindo para você. Você que vai entender, porque você que está caminhando com Deus. Se a comunicação está vindo e você está entendendo, Deus está pedindo de você uma providência. Aí Ele vai pedir de você para que você comunique o que Ele está dizendo. E aí você chega no seu esposo e fala, olha, da minha parte eu acho que eu estou tranquila, porque eu estou trabalhando para que essas crianças, né, saibam fazer as coisas. Você não faz, você está percebendo que você não assumiu a sua postura de pai. Eu, como mãe, eu assumi a minha postura de mãe. E aí você pode perceber o jeito que o meu filho me trata e o jeito que o filho te trata. Então a gente tem que ficar atento nisso, né? Se o seu filho está rebelde com você, com o marido, e a briga acontece ali, né? Ele não ouve o pai, é uma mensagem de Deus para você também. Que você vai entender. O seu marido às vezes não entende, e aí você vai falar com o seu marido. Você é o instrumento de Deus na sua casa, você vai falar com ele, pessoal, amor. Deus está informando pra gente uma informação, está informando pra gente que a gente assume junto com o seu marido, que a gente não está sendo bons pais. Você está fazendo a sua parte? Que eu vou fazer a minha. Eu acho que eu preciso fazer mais isso. Não joga na cara dele que ele está fazendo a parte errada. Só se for muito claro isso. Entendeu? Para ele poder abrir os olhos, porque às vezes ele não está abrindo os olhos para a falta dele. Então você tem que falar para ele. Você, olha, você não está sendo um bom exemplo de pai. E Aline, se eu não sou casada, e se eu não tenho pai presente, como que eu faço? Aí você vai ter que ser pai e mãe. Você vai ter que assumir essa parte do pai que o pai não está fazendo. Se está acontecendo alguma coisa com seus filhos, e se vocês estão rebeldes, é porque está faltando o pai, que você não é, e você vai ter que ser. É Deus comunicando com você. E ser pai e mãe é muito difícil. Muito difícil. Mas tem que ser, não tem outro jeito. Mas Deus te ajuda. Deus vai te ajudar, tá bom? Isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então eu lhe prometia ser toda dele, pedia perdão por até aquele momento que não havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente eu queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca, mas só sem ele, né? Sozinha sem ele. E a voz continuava, não, sempre virei, para observar todas as suas ações, movimentos e desejos. Então Jesus sempre vai vir, sempre, até o último dia da nossa vida. Não é só no processo de purificação. Ele vai sempre vir observar as tuas ações, movimentos e desejos. Sempre, tá? Todo dia eu sentia sobre mim, me repreendia de tudo. Aí, ó, enquanto você está no processo de purificação, fica atento. Ele me repreendia de tudo, como por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: essas conversas te enchem a mente de coisas que não me pertencem a mim. Circundam-te o coração de um pó, de modo que te faz sentir mais débil a minha graça, não mais viva. Me imite quando eu estava na casa de Nazaré, minha mente não só se ocupava de outra coisa que a glória de Deus.
Então, aí ontem a minha amiga estava falando comigo que o marido dela queria que ela assistisse a política, em vez de assistir o livro do céu, assistir as coisas do céu, do canal nosso, do Feed Pastor. Ela estava lá brigando, ele estava brigando com ela por causa disso. Eu falei, maridaiada, né? Os maridos tá difícil, né? E é difícil, complexo isso aí, porque Deus não quer a briga, né? Deus não quer a briga, né? Não quer que fique a discussão por causa de coisas tão bobas. Mas só que tudo é para a glória dele, né? Então, até para ver a política, às vezes você vai e vê, se for para a glória dele, né? Se o seu marido está pedindo para você ver política, vê um vídeo da política todos os dias, na frente dele, para ele ver o que você está vendo, né? Pelo menos que ele vê que você está vendo e vê direitinho, presta atenção, faça para a glória de Deus, oferta aquela situação para a glória de Deus, né? É melhor do que ficar... E tudo que acontece com a gente, Deus transforma em luz. Tudo, tudo, tudo. Até o vídeo de política que você não gosta. Se é uma mulher que ele, né, tá pedindo pra você ver ela falou que o marido tá pedindo pra ela ver um vídeo, um canal de uma mulher que fala meca a boca. E ela não gosta. Ou então ser sincera, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Eu falo pro meu marido, né, a sinceridade. Eu não sou obrigada a ver aquilo que você me manda. Você é meu dono, você é meu pai. Eu sou sua esposa, eu não sou sua filha. Né? Eu sou filha de Deus, eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Eu sou sua esposa. Eu não obrigo você a ver nada que você não queira. Por que você está me obrigando? A gente aqui, nós somos uma comunhão entre nós dois. Você não tem que mandar em mim desse jeito. O que é isso? Você pode me aconselhar. Ou então você fala de política para mim que você acha que é importante que eu saiba. Mas não. Você me obrigar a ver uma pessoa que eu não gosto de ver, eu não faço isso com você. Eu sou muito sincera, muito verdadeira. Se meu marido chegasse em mim e me obrigasse a assistir um vídeo que eu não gosto, eu ia ver com ele para saber o que ele estava querendo falar. Então eu vou ver com você para ver o que você está querendo falar desse vídeo. O que te importa nesse vídeo? Vamos conversar. Para poder formalizar um diálogo entre nós. Para não ficar sem conversa. Porque é importante o casal conversar. Mas se ele está exigindo que você troque as suas opções, opa, que isso? Ele é meu pai? Tem que colocar a ordem nas coisas. Né? Colocar a ordem. Porque eu não sou sua filha. Eu falo isso muitas vezes pro meu marido. Eu não sou sua filha, você não tem que mandar em mim. É Deus que manda em mim. Eu tenho que fazer as coisas por amor a Deus. Então é complexo. Eu sei que é aos poucos que você vai falando, né? Devagar. Aí eu falei pra ela, a gente não pode tentar obrigar o marido a entender aquilo que a gente está vivendo, porque é totalmente diferente. Ontem eu fui conversar com meu marido, ele não entendia o que eu estava querendo dizer, porque não estuda o livro do céu, então não entende. Então você não pode obrigar o seu marido a viver o livro do céu com você perfeitamente, porque não vai. Foi isso que Deus informou para mim ontem, que eu tenho que ter paciência, eu tenho que começar a me calar e ir devagar. Não adianta forçar a natureza da outra pessoa, que a outra pessoa não chega nem perto da verdade que a gente está vivendo. Não quer. Não adianta brigar. Jesus não gosta que eu brigue. Ele não quer que force. Nossa Senhora não quer que a gente force as pessoas. Então você tem que posicionar diante das coisas real. Você é meu marido, você não é meu pai. Então avisar assim, dessa forma. Ele vai entender essa mensagem. Então eu gosto de certas coisas, eu já deixei muito claro que eu gosto disso. Tem o meu universo, você tem o seu. Né? A gente respeita, vamos nos unir, né? No momento favorável a gente conversa sobre cada um, conversa um pouquinho do que gosta, né? Um com o outro, para não ficar sem conversa entre o casal. Ou então ter um denominador comum entre o casal, onde os dois vão falar do mesmo assunto juntos. Se não tem nenhum assunto entre vocês dois, então faz surgir um assunto. Se ele gosta de política ou futebol, se interessa um pouco, para poder não ser uma companhia desagradável para o seu esposo. Né? É muito importante manter a harmonia do casal. Então você trabalha em função disso. Deus vai exigir isso de você. Você que ama, faz tudo por amor a Deus, você tem força para fazer as coisas. Ele que não tem esse entendimento, ele não vai ter. Então você faz a parte mais difícil.
tá? Você faz a oferta mais difícil dentro do casamento. Eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessava-lhe a minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria. Né? Tem que pedir ajuda e graça para poder fazer o que Deus está pedindo. Porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Verdade. Se durante a minha mente eu se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo, então na hora que ela ficava passando o tempo pensando nas pessoas, né, ele falava, isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olha, se você não acabar com isso, eu te deixo. Então ela ficava pensando nas pessoas. E não pode. Não pode. Fica preocupado com as pessoas. Eu não penso em quase ninguém. Até esqueci o aniversário do meu marido ontem. Eu não tenho vergonha. Eu tenho que me sentir, assim, ver que eu realmente estou desapegada da terra. É isso pra mim que prova. Mas eu sou carinhosa. Eu acordei logo cedo. A primeira coisa que eu fiz foi beijar meu esposo, foi abraçar meu esposo. Entendeu? Então, assim, eu tô com a consciência tranquila. Ele veio, ficou magoadinho em mim. Esqueceu do meu aniversário. Eu não importo pra você. Eu não sou importante pra você. Gente, ele falou que ele não é importante pra mim só porque eu não disse feliz aniversário. Mas eu abracei, mas eu beijei, dei bom dia. Normal. Eu acho que o ato fala mais do que palavras. Eu falei isso pra ele. Que isso? Ai, você esqueceu meu aniversário. É grande coisa. Todo dia deve ser o dia do nosso aniversário. Né? É isso que Deus pensa. É assim que Deus vê a gente. Então a gente tem que ver como Deus vê. Todo dia, para Deus, você nasceu. Para Deus não existe um dia especial. Para Deus existe só o hoje. E o hoje você sempre é importante. Se você vai se transformar numa vida divina, Deus vai viver em você, você vai ser como Deus. E todas as pessoas vão ser importantes, né? De uma certa forma, em Deus. Todas vão ser importantes em Deus. Então você vai ser carinhosa com todas as pessoas, doce com todas as pessoas em Deus. Todas as pessoas são importantes em Deus. Por amor a Deus, você ama o seu esposo, por amor a Deus, você ama os seus filhos, né? Às vezes eu me sentia recebendo tantas reprovações amargas de Jesus que não fazia outra coisa além de chorar. Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas. Então Nossa Senhora fala isso sobre a volubilidade da vontade humana, né? Que a pessoa hoje é uma coisa, amanhã, daqui a pouco é outra, daqui a amanhã é outra coisa. Cada dia é um jeito que a pessoa aparece, né? Um dia tá feliz, outro dia tá desanimado, um dia tá estranho. Que o meu coração ficou tão convencido, realmente é assim mesmo, né? Que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não fui capaz de amar nenhuma pessoa. Ele percebeu que as pessoas são assim, né? Ele perdoou. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Tá vendo? Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, tudo por amor a ele. Que é olhar para as pessoas como imagem de Deus, de modo que se recebia o bem delas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem. Então, se alguma coisa boa vem delas, é Deus. E se tinha servido a criatura para me dar, e ele tinha se servido da criatura para me dar aquele bem. Tá? Se o seu marido te ama, é carinhoso com você, é Deus que está sendo carinhoso com você. Se o seu marido está frio com você, ele está frio, estranho, distante de você, então, complexo o negócio. Alguma mensagem Deus está te informando com isso. Você vai ter que conversar com seu marido para ver o que está acontecendo, né? Com sua mãe, com seu irmão, com as pessoas que são frias com você. Então, meu coração se unia mais a Deus. Se você vê que a pessoa está fria com você porque ela é egoísta, entendeu? Aí você está desapegado da pessoa, você não vai morrer, você não vai sofrer. Você vai buscar Deus, direto a Ele, para Ele ser essa presença na sua vida. Porque você está vendo que aquela pessoa ela é tão egoísta, vive só para ela mesma, você vai rezar para ela, por ela, a Deus, para que Deus mude o coraçãozinho dela, né?
Então, assim, num casamento, se seu marido tá frio com você, tá distante de você, e você é carinhosa, sempre por amor a Deus, você respeita ele, você faz tudo que tá dentro da ordem certinho de uma, né? Você é uma boa esposa, você é carinhosa, você faz tudo para poder, né? Demonstra o seu carinho, demonstra o seu amor em todos os lugares, em todos os jeitos possíveis, por amor a Deus, né? Fazendo até mais do que precisava. E ele só é duro, frio com você mesmo assim, então aí às vezes é oração mesmo, oração, porque não tem lógica. Se você faz o bem, a pessoa percebe, mas você tem que fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Você vai querer de Deus o resultado, entendeu? Do bem que você fizer. Você tem que esperar de Deus o resultado do bem que você fizer, em direção ao seu esposo, em direção aos seus filhos. Esperar de Deus. Se Deus ele vê que você está sendo correta nas coisas, se está tudo em ordem, Deus vai trabalhar em função de ajustar as coisas. E aí, se começar as coisas a mudarem, é por causa que é Deus que está mudando. Não queira mudanças falsas das pessoas. Não trabalhe em função delas, para que elas possam ser melhor para você, né? Sendo escrava do humor do seu esposo. É ridículo. Ele tá triste hoje, então eu vou ser muito legal com ele. Hoje ele já tá mais carinhoso, eu posso ser um pouquinho, né? É vontade humana. Agora que ele tá querendo as coisas comigo, então eu vou fazer umas exigências. Então você vive em função do seu esposo, não de Deus. Então é complexo o negócio, né? Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus, sempre, por qualquer falta que visse nelas, jamais perdia a estima por elas. Olha que interessante. Qualquer falta da parte das criaturas que você vê nelas egoístas, você não perde a estima por elas, porque elas são filhas de Deus, né? Elas são especiais para Deus. Então você não perde a estima das pessoas. Se zombavam de mim, eu me sentia obrigada com elas, pensando em me fazer novas acusações para a minha alma. Então, se as pessoas te tratam mal, se zombam de você, se te perseguem, né? Isso você se coloca na posição de Jesus, que também era zombado, que também era perseguido, que também era maltratado pelas pessoas. E você oferta tudinho, até mesmo em prol da própria pessoa que está fazendo isso com você, para a conversão dela, tá? Se as pessoas me louvavam, se eu recebia, né, louvores, elogios das pessoas, eu, com desprezo, recebia os louvores, porque não é para você, é para Deus. Hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. É verdade. Então, hoje isto, amanhã podem me odiar pensando em sua inconstância. Mas esse me odiar pensando em sua inconstância é com estima. Você vai pensar, não pode perder estima pelas pessoas, porque elas devem ser criaturas amadas em Deus, olhadas em Deus. Se ela está viva, Deus a ama. Então, quem sou eu para julgar essa pessoa? Quem sou eu para arrumar confusão com ela? Ela está viva, não está? Então, Deus a ama. Ela está aqui na minha frente. Olha que prova de que Deus a ama. Ama ela. Então, eu preciso amá-la em Deus. Eu não posso ficar, né, agindo em função do comportamento dela contra mim. Se ela está vindo contra mim, aí eu vou contra ela. É assim? Pau, pau, pedra, pedra, se sei, digo sei, né? Pau, pau, pedra. Não é assim. Então, não é assim que funciona. Agora, enquanto me encontro, volume 2, fora de mim mesma, encontrando-me no alto céu, pareceu-me ver Deus dentro de uma luz. E ele mesmo parecia também luz, e nesta luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites nem confins. Assim também no ar que respiramos é o próprio Deus que se respira. Olha que legal. Assim que cada um pode fazê-lo como vida própria, como é de fato. Então, cada um pode respirar como se fosse Deus, você está respirando, né? Como de fato é. Então, nada lhe escapa.
e nenhuma lhe pode escapar. Uma luz parece ter toda a voz sem que fale. Essa luz dele parece ser toda a voz sem que ele nunca fale nada. Obrante, trabalhando, enquanto sempre está repousando. Encontra-se por toda a parte, sem estorvar em nada. Olha que legal. Sempre em movimento. E enquanto se encontra em toda parte, também tem o seu centro, né, que é ele, né, onde você pode se dirigir a ele para conversar com ele. Ó Deus, como sois incompreensível, vejo-te, sinto-te. És a minha vida, restringe-te em mim. Restringes-te em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perde de ti. No entanto, sinto-me balbuciante e me parece não saber nem dizer nada. Então, o Filho da Divina Vontade vai conhecer Deus através da Luísa. A Luísa vai apresentar Deus como ele realmente é pra gente. Esse Espírito, que é a fé, é Deus, né? Essa luz que é Deus, né? Que traz toda essa beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites, que está em todo lugar. Então a gente vai começar a compreender esse Deus. Ela vai nos ensinar isso, tá? Porque Deus, ele que falou para ela falar pra gente, tá? Então tudo que ela ensina pra gente foi Jesus quem ditou para ela, porque é importante para o nosso crescimento espiritual na divina vontade. Então a gente não pode, nenhum trecho do livro do céu pode ser negligenciado. Por isso tem que meditar a vida inteirinha, tá? Para me poder explicar melhor... Ai, Jesus, meu nariz, tá difícil. Para me poder explicar melhor, segundo a nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado. Porque em tudo que foi criado, onde lançou a sombra da sua vontade, beleza, né, do seu fiat, onde os seus perfumes, onde a sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especial de Deus. Vejo-o como delineado neste astro, que é como rei dos planetas. O que é o Sol? Não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que então podemos compreender facilmente. O globo é Deus, né? O globo é o centro, lá os raios são imensos atributos de Deus. Né? O globo do Sol é Deus, e os imensos raios são os atributos de Deus. O Sol é fogo, mas o tempo, ao mesmo tempo, é luz e calor. Assim é a Santíssima Trindade, que legal, representada no Sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho e o calor é o Espírito Santo. Que lindo isso, gente. Não tem nem o que falar, só agradecer a Deus por esse conceito tão lindo. Mas só que ele não está falando para você adorá-lo no Sol, tá? Não vai pensar que a gente tem que adorar a Deus no Sol. Ele está dando um exemplo, um símbolo que simboliza o Pai, Filho e o Espírito Santo para a gente. Mas um é o Sol. E assim... como não se pode dividir o fogo da luz e do calor. Assim, uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se pode realmente separar. E assim como o fogo produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conceber o fogo sem se conceber também a luz e o calor. Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo, e assim reciprocamente temos os três no mesmo princípio eterno. Então, se você vai lá para o Sol, ou se você sai para fora da casa, né, do primeiro vai para a segunda fase, né, então o Sol vai brilhar sobre você, você vai sentir já a presença de Deus de longe. Aí depois que você sobe um pouco da terceira fase, você está sentindo a presença de Deus se aproximando. Aí depois que você vai para a quarta fase, você já está dentro do Sol. Então, você dentro do Sol, você só vê luz e amor. Luz e amor. Você vê só Deus. Tudo em Deus. Tudo que te acontece é Deus. Tudo é Deus. Então, a pessoa que já está consumada na divina vontade, tudo é Deus. Tudo é Deus, porque o fogo queima totalmente os olhos da pessoa. Então, ela só vê fogo. Ela só vê Deus. O fogo é Deus, Pai. Então, você vê o Pai queimando tudo. E a luz que faz você, né, entender tudo em Deus, você entende tudo em Deus, é a luz que representa Jesus, que revela o Pai, que revela tudo, né, o motivo de tudo, revela tudo. Então você enxerga
com a luz e o amor. Que o amor é o calor, que é essa sensação, né, do calor que aquece muito, muito, que aquece muito. Um amor muito poderoso, um amor muito forte, né, um amor muito gigante. Então, tudo que você vê é fogo. Tudo é fogo. Tudo foi o Pai que quis, do jeito que quis, né? A luz que você está conseguindo ver, entender isso, entender tudo é amor, entender que tudo é por amor, tudo é amor em direção a você, tudo que acontece com você é amor, tudo, 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 mesmo que você não compreenda, mesmo que o calor seja muito, muito abundante a ponto de te queimar, de você sentir dor, né? Porque assim, se você não se transformar na mesma substância que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai sofrer. Mas se você se transformar na mesma substância deles, aonde você também vai ver tudo, né, com essa ação de Deus, tudo como ação de Deus, como fogo, tudo até você é fogo de Deus. Isso que é muito importante, né? Que até as coisas que você faz é Deus fazendo. Então, a pessoa que já está consumada na divina vontade, o que acontece? Tudo que acontece que vem da parte das criaturas é o sofrimento que vai causar nela, porque ela não sente mais nenhum sofrimento nela, porque ela está consumida. Ela já é fogo. Ela é o fogo. Ela é o próprio Deus agindo na Terra. Então, ela é o fogo, ela é a luz e ela é o próprio calor. Então, as pessoas que convivem com você vão perceber, vão sentir esse fogo que você é, essa luz que você é e esse amor que você é. Mas o amor que você é em direção a uma pessoa que não está vivendo esse amor, às vezes dói. Às vezes dói naquela pessoa. Às vezes as palavras que você fala são palavras que se tornam verdade e vida e amor. E você tem que saber falar, né? Com a sabedoria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ontem aconteceu um fato aqui na minha casa e foi a primeira vez que Jesus me fez entender isso. Que eu não tinha entendido ainda. Ele falou assim, lembra que você educou as pessoas falando que tudo que acontecia com elas, a culpa era delas? Então, continua acontecendo, a culpa é sua. Mas só que antes você achava que você estava fazendo mal, agora não. Agora você não faz o mal mais, agora você faz só bem. Virou o jogo. Eu falei, nossa, antes eu achava que era eu que era culpada, que era ruim, que eu sempre fazia coisa errada, que eu sempre assumia a culpa pra mim por causa que eu tinha feito alguma coisa errada. Porque eu estava no começo da caminhada, segunda fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Ainda estava no processo de morrer para a vontade humana. Aí depois que você morreu totalmente, já na terceira fase em diante, que você já está na terceira fase em diante, né, que as meninas já estão, Michelle, já está, né, a Cíntia, já estão na terceira fase. Então, elas já estão sendo o próprio Deus na vida das pessoas. Eu já vou estar sendo o próprio Deus na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Então, o sofrimento que vem para mim é por eles não serem isso que eu sou, por eles não serem. E aí ontem aconteceu uma coisa que mudou tudo a ótica. E Jesus ficou me convencendo o dia inteiro, falando para mim que eu não podia resolver o problema, por causa que era ele que tinha que resolver, né? Que eu já tinha feito a minha parte, como, né, como ação do verbo, né? Já tinha falado a verdade, já tinha falado tudo. E esse tudo que eu falei doeu no meu esposo. E ele calou. Então, se ele calou, é por causa que ele se submeteu à divina vontade. Se ele se calou, demonstrou que ele se submeteu.
Agora, quando a pessoa que está na sua casa e você falou, você foi o verbo de Deus, que você não vai conseguir ser outra coisa a não ser bondade. Tudo que vir de você é bom. A verdade que você fala é para iluminar a vida daquela pessoa, porque você está consumada já. Você já não vive para si própria, você vive para Deus, para a glória dele. Então, tudo que você faz, Jesus falou para mim, me convenceu, acabou esse negócio de culpa. Você não tem culpa mais. Acabou, você não tem mais culpa. Você não é mais o mal, agora você é o bem. Então, o que você disse na sua casa, só fui eu quem disse. Agora você não pode mais ficar achando que você fez alguma coisa errada, que a culpa é sua, que você tem que aceitar consequências. Você não é mais humana, agora você é divina. E aí Jesus me convencendo ontem, ele ficou quietinho. Qual o sinal que você tem que você pode ficar em paz? Ele ficou quieto, ele ficou na dele. Ele não veio revoltar-se contra você. Quando um filho vem revoltar-se contra mim, aí ele está totalmente errado. Agora, quando um filho abaixa a cabeça diante dos meus decretos, mesmo que ele não entenda esses decretos, demore um pouco para assimilar tudo. Então você deixa ele quieto. Você deixa ele quieto com a verdade que ele recebeu da sua boca. E aí eu obedeci, fiquei o dia inteiro ouvindo Deus e não fiquei ouvindo a mim mesma, né? Só ouvindo Deus explicar para mim tudo isso. Você não fez nada de errado. Tudo tá certinho agora. Você não faz mais nada de errado. Aline, você não faz mais nada de errado. Tudo que você faz é divina vontade. Tudo é para minha glória. Você já entendeu? Não existe mais culpa. A culpa não é sua mais. Agora é dele. Agora é ele que tem que acordar para a vida. Aí eu pensei que Jesus estava querendo obrigar o meu marido a viver na divina vontade. De uma certa forma é. Porque Deus é soberano, ele sempre reina em todas as situações. Boas ou más, independente da pessoa querer ou não, ele sempre reina. A pessoa que tem, se ela for contra, se ela começar a quebrar tudo, se ela sair de casa, se ela né, ela que ela é culpada. A culpa é dela, tudo dela agora, não é mais minha. Nossa, foi muito difícil ontem a situação que eu vivi aqui em casa. Foi complexo, porque eu nunca tinha visto nessa ótica. Eu sempre estava ensinando as pessoas ao processo de morrer para a sua vontade humana. Agora eu não posso morrer para a divina vontade. Agora eu estou num processo inverso. Agora eu não posso mais morrer para a divina vontade. Morrer para a minha vontade. Eu tenho que me ceder tudo à vontade de Deus. Eu não posso mais ver que as coisas que eu fiz são erradas. Que tudo que eu fiz é amor. Porque eu só vejo luz e calor. Luz e amor. Então, meu Deus, foi muito importante entender isso. Aí no trecho que eu li na live fala que tudo que acontece com você de ruim, de sofrimento, é da parte das pessoas, não é mais da parte de Deus. Porque você e Deus se tornaram um só. E ele não vai atacar a si mesmo. Ele não é um reino que é dividido contra si mesmo. Ele é um reino totalmente unido a si próprio. Então, se você está unido a ele, ele está em seu favor agora. Ele não é mais contra você. Agora o que vem contra você é da parte das pessoas. E se elas forem se revoltarem contra você, elas estão se voltando diretamente contra Deus. O negócio é feio. Tô falando sério, vocês entenderam o negócio? Muito complexo o negócio. Mas um é o sol, e assim não se pode dividir o fogo da luz e do calor. Então ele não é dividido entre ele mesmo. Assim, uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se pode realmente separar nada. Então, irmão, acrescento que a luz do sol que se expande por toda parte. A luz do sol se expande por toda parte. Assim Deus, com sua imensidão, onde quer penetrar, porém recordemos que não é mais do que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz, mas Deus penetra onde quer que fosse. Deus é Espírito puríssimo. E nós o podemos simbolizar no sol que faz penetrar seus raios em qualquer lugar. Então você imagina você andar na sua terra, agora a partir de hoje na terra, sabendo que você está consumida na divina vontade, que Jesus já te provou isso, que você e ele são uma só pessoa, e tudo que você faz é ele fazendo.
Nossa! Mas daí eu falei para Jesus, eu falei, Jesus, e o Senhor era Deus? O Senhor era Deus na terra. Como o Senhor se comportava? Eu tenho que me comportar igualzinha. Tudo que o Senhor falava era certo. Tudo que o Senhor falava era correto. Ninguém abria a boca, verdade. Ninguém abria a boca para ir contra você. E quando vinham contra você, os fariseus, os doutores da lei, eles estavam plenamente errados. Plenamente errados, não tinha conversa. E quem ficava do seu lado sabia que estava contra eles. Então é isso que vai acontecer. Na sua casa você vai estar sempre plenamente certo. Meu marido ficou falando assim, você está sempre certa, você está sempre... Ele estava me convencendo, você está sempre certa. Você acha que você está sempre certa. E você tem que falar assim, eu estou certa porque eu estou com Deus. Eu tive que falar isso ontem com meu marido. Sim, eu estou certa porque eu estou com Deus. Já pensou você falar para o seu marido que você está sempre certa? Que situação? Por isso que eu vou ter que aprender a calar a boca. Se você quiser continuar casada. Jesus do céu, eu falei, como que eu vou defender o Senhor agora? Como que eu vou conseguir viver contigo? Ontem eu cheguei a falar que não dava mais para manter meu casamento. Cheguei a falar com meu marido, eu acho que não vai dar pra gente continuar casado, porque eu não posso desmentir a vontade de Deus, eu não posso ir contra Deus, eu não posso. Eu não posso falar que eu estou errada, eu não posso falar, é um pecado. Se eu falar, vai ter que ser assim, Jesus, o Senhor está entendendo por que eu tô falando? É por amor ao meu marido. Por amor eu posso falar, né? O Senhor não vai se ofender. É muito complexo. Você tá entendendo? Você vai ter que resolver isso dentro de você. Vai ter que resolver com Deus isso aí. Como você vai conviver em comunidade? Na minha comunidade Fiat Volutas Tua, Brasil, eu consigo lidar com isso. Porque eu sou a fundadora dessa missão. Mas se eu for para um padre, se eu for trabalhar em outro lugar, é muito complexo, tá entendendo? Ixi. Na minha casa tá sendo difícil, porque eu sou a mulher da casa, eu não sou o homem. Como que vai ser? Então eu tô ainda conversando com Jesus para ele me explicar. E ele vai ter que me ensinar isso aí, como que vai ser, para me ensinar vocês, tá? Mas se você tá vendo a divina vontade, você é um com Deus. Jesus também, ele foi... Vai ter que ver os exemplos dele. Como ele se comportava quando alguém falava que ele estava errado, que ele era endemoniado. Como que ele se comportava. Aí eu vou ficar atenta agora, a partir de agora, mais que nunca nesses comportamentos. Porque eu nunca reparei em Jesus nessa intenção. Eu sempre reparei nas pessoas em direção a Jesus. Agora eu tenho que reparar em Jesus em direção às pessoas, como eu devo me comportar. Mudou a chave. Mudou a chave. Entendeu? Mudou a chave. Eu não posso negar a Deus, não posso deixar de defender a Deus, não posso ficar contra Deus, não posso me dividir contra Deus, não posso dar um falso testemunho. Olha que complexo o negócio. Porque se o que eu penso é Deus pensando, se o que eu falo é Deus falando, se o que eu faço é Deus fazendo, então como que vai ser? E Deus só ama. E aí o amor é que responde. Aí Jesus falou para mim ontem, o amor é o que responde, Aline. O amor é o que responde, o que engloba o amor. O que o amor pode fazer em direção da outra pessoa? Né? Tudo, pode até mentir para poder amar. Mas eu falo para ela, como que eu vou ficar mentindo? Como que eu posso ficar negando a mim mesma desse jeito? Aí Jesus fala, mas eu me negava a mim mesmo. Eu me negava, renunciava a mim mesmo, renunciava a eu como Deus. Se eu renunciava a mim mesmo como Deus, você pode renunciar a você como Deus. Só para amar, só para isso. Mas não como. Mas na hora eu chegava em Deus e conversava com Ele. Toda vez eu rezava, todo dia eu rezava, todo dia eu entrava em oração para poder saber como me comportar diante das pessoas.
Então, assim, a gente vai ter que entender isso. Então, me desculpa, você está começando o livro do céu agora e eu já estou te falando como é a minha vida na quarta fase. Como Deus está apresentando a minha vida na quarta fase. É complexo. O negócio pegou agora. Pegou. Mas vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Me perdoem se eu deixei vocês com nó no cérebro. Me perdoa, tá? Eu também tô. Então eu sou honesta, né? Eu não consigo ser outra pessoa a não ser essa que eu sou. Em Deus. Mas o Senhor vai iluminar a mente de vocês. Eu sei que tudo que eu falo aqui, Jesus fala que é no Fiat, né? Então, como é no Fiat, ele sabe como fazer para poder isso transformar na sua mente. Para poder você entender os conteúdos da Divina Vontade, né? E eu tô falando de Deus, esse trecho é de falar de Deus. Então, não tem problema nenhum. Não saiu do tema, né? Então, vamos lá. Aí Deus olha tudo, né? Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte, assim Deus, com sua imensidão, onde quer penetrar. Recordemos, porém, que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria até onde não pode penetrar com sua luz. Então, o sol que você vai ser, não vai poder também penetrar onde não chega a luz. Se a mente da pessoa está cheia de si própria, você não vai conseguir convencê-la. Então, não adianta nem tentar. Você vai ter que pensar como Deus agora. Mas Deus penetra onde quer que for. Mas Deus já penetra onde quer que... Ele penetra em tudo. Ixi. Meu Deus, mas é Ele, não você, tá? Deus é Espírito puríssimo. E nós o podemos simbolizar no sol que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é, puro, santo e imaculado. Então, imagina que você está em Deus, você é Deus, tudo bem, com Deus, mas você é finito. Então, você não consegue alcançar tudo isso que ele alcança, porque ele é infinito, e ele é onisciente, onipresente, ele pode entrar na mente do seu esposo, você não. Você vai falar as palavras que Deus inspirar no seu coração. Ele vai fazer o processo depois dessas palavras se transformarem em vida na mente daquela pessoa, tá? E não deixe de falar. Doa o quanto doer pra você, porque se você for apegado àquela pessoa, você não fala a verdade. Então, você não pode ter respeito humano, não querer agradar a pessoa, você tem que querer agradar a Deus. Então, isso é muito importante, isso aí não muda. Isso não muda, isso continua sendo o mesmo conceito desde o início da caminhada, né? Sombra de Deus é o sol que manda sua luz sobre as imundícies e fica imaculado. Expande sua luz no fogo e não se queima, no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá vida a tudo com seu calor e não empobrece de luz. Nem perde nada do seu calor e muito mais, enquanto faz tanto bem a todos. Ele de nenhum tem necessidade, fica sempre o que é majestoso. Não tem necessidade de ninguém e fica sempre majestoso. Resplandecente, sem jamais mudar-se. Como se representam bem no sol as qualidades divinas. Deus, com sua imensidão, se encontra no fogo e não arde. Deus, com sua imensidão, se encontra no fogo e não arde. Então, você também é a mesma coisa. No mar e não se afoga. Sob os nossos passos e não o pisamos. Dá a todos e não empobrece, e de ninguém tem necessidade. Dá a todos e não empobrece, e de ninguém tem necessidade. Você vai ter que entender que você e Deus vai se transformar nessa união. Então, você e Deus estão tão unidos. Vai ter que ser isso. Que você vê tudo, mas é todo olhos e não há coisa que não sinta. Está ao dia de cada fibra do nosso coração, de cada pensamento da nossa mente. E sendo Espírito puríssimo, não tem nem ouvidos, nem olhos, e aconteça o que acontecer, não muda jamais. O sol, você é Deus, você vai ter que ser tudo isso. Jesus está falando aqui, vai ter que ser tudo isso. Começa a tentar assimilar isso. Quando você chegar no quarto estágio, que você já fez todo o processo de purificação, você já se despiu totalmente de você, você quer ser esse um com Deus, você quer dar Deus a Deus. Então, já vai trabalhando isso na sua cabeça aos poucos para você entender que você vai ter que ser esse espírito. Medita bastante esse segundo, volume 2, para poder entender isso. É isso que eu vou ter que fazer, tá? Para poder assimilar isso na minha cabeça. O homem pode esconder-se, pode pôr obstáculos, mas ao sol nada lhe faz. Né? Ao sol você não causa nada, você pode fazer o que você quiser,
se esconder, você pode ter dúvidas de Deus, você pode ter medo de Deus, você pode ficar com raiva de Deus, você pode se revoltar contra Deus, querer atirar em Deus, querer destruir Deus. Você pode querer fazer o que você quiser, mas a ele não acontece nada, ele continua sendo a mesma coisa. Permanece como ele é. O mal cairá todo sobre o próprio homem. Então, esses obstáculos que você coloca na sua mente, o esconder-se de Deus, as revoltas contra Deus, cai tudo sobre o próprio homem. Volta tudo para você mesmo. Assim, o pecador, com o pecado, pode afastar-se de Deus e não gozar mais de suas benéficas influências. Mas a Deus nada lhe faz. Todo o mal é seu. Então, ontem, uma coisa que Deus falou para mim, reafirma aqui nessa palavra, ele falou assim, se o seu marido não quiser ficar mais com você, é a mesma coisa de não querer ficar mais com Deus. E se ele for pecador, obstinado, e ele vai se afastar de você. Porque ele não vai suportar ficar com você. Os seus olhos serão os meus olhos. A sua boca será a minha boca. E aí você não adianta. Se acontecer de separar o casal, a pessoa está na divina vontade, e o casal se separar, o namorado se separar, a mãe separar do filho, por causa do pecado, por causa de um deles ser muito pecador, obstinado, você vai ter que aguentar na divina vontade. Mas eu acredito que não vai acontecer. Deus não fala nada aqui no livro do céu, até agora eu não vi nada. Mas vamos pedir para Deus, para ele nos clarear isso aí. Porque foi o que Deus deixou claro para mim e é complexo, porque você vai ser Deus e você não pode deixar de ser. Você não pode deixar de ser. Meu Deus, é insuportável, já pensou? Como que vai ser você lidando com essa situação? Então eu acredito no meu coração que esse pecador que convive com você vai se santificar de uma forma ou de outra. Não tem como não se santificar. Ele está vivendo com o sol, com o calor de Deus, com a luz de Deus do lado dele. Não tem como ele não se santificar, gente. Não tem. O seu marido não tem como não se santificar. Os seus filhos não tem como não se santificar. Se realmente eles se fecharem, vai ter uma distância, vai ter um afastamento. Que você consegue suportar de ficar perto dessa pessoa, porque Deus consegue suportar de conviver com essa pessoa. Então você vai ter que suportar conviver com ela. Mas ela não vai querer viver com você. Ela talvez não vai querer viver com você. Você consegue viver com ela. Porque Deus não se afasta de ninguém, do pecador. Ele não se afasta, ele não consegue habitar junto com o pecador, porque o pecador o expulsa. O pecador que o expulsa, né? Mas esse pecador, ele não vai aguentar ficar com você. Ele não vai suportar. Você tá entendendo? Meu Deus do céu, nossa, Jesus, ajuda nós. Por favor, misericórdia, ajuda nós. Também o arredondamento do sol me simboliza a eternidade de Deus, que não tem nem princípio nem fim. A mesma luz penetrante do sol que ninguém pode conter em seu olho, e que se alguém quisesse olhá-lo fixamente, em pleno meio-dia ficaria ofuscado. E se o sol se quisesse aproximar do homem, este ficaria reduzido a cinzas. Aí, ó, nossa, estamos fritos. A mesma luz penetrante do sol, Jesus, eu estou falando besteira, se eu estiver falando besteira, o Senhor não faz gravar esse vídeo. Eu vou ter que falar isso. Porque eu não vou deixar de falar. A mesma luz penetrante do sol que ninguém pode conter em seu olho, e que se alguém quisesse olhá-lo fixamente, em pleno meio-dia, porque você está no meio-dia, você que está já no quarto passo no dia da divina vontade, você está em pleno meio-dia. Essa pessoa vai ficar ofuscada, está confirmando o que eu acabei de falar. E se o sol se quisesse aproximar do homem, este ficaria reduzido a cinzas. Como que uma pessoa que ela está em Deus vai se aproximar da pessoa que é pecador? A pessoa que está no meio-dia. Então o Senhor vai ter que clarear isso para nós. Assim, do sol divino, nenhuma mente criada pode restringir a sua pequena mente para compreendê-lo em tudo que ele é. E se quisesse esforçar-se, ficaria deslumbrada e confusa. É por isso que meu marido ficou confuso ontem, né? Ficou super confuso. E se este sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo sentir ao homem enquanto ainda está em carne mortal, o homem ficaria incinerado. Nossa. Você vai deixar as pessoas incineradas com seu amor?
Tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. Portanto, Deus tem posto uma sombra de si. Você vai ter que ser uma sombra também. E de suas perfeições em tudo que criou. Assim parece que o vemos e o tocamos, por ele ficamos totalmente tocados continuamente. Gente, vai ter que ter uma mudança. Vai ter que produzir uma mudança na gente em direção a isso. Não tem jeito. Lembra de Maria, lembra de Jesus. Como que eram os dois? A Valtorta que ajuda a gente. É a Valtorta que vai ajudar a gente. Se você não lê a Valtorta, fica difícil. Porque é o único jeito de a gente entender é o que a Valtorta fala. Para a gente poder entender o que Maria e Jesus fizeram, como que era o comportamento deles sendo o próprio Deus na Terra. Eles viviam na divina vontade. Como que era eles aqui na Terra? Só amor. Isso que vai perdurar. Só amor, um amor muito grande. Tudo vai se transformar em amor. Tudo vai se transformar em amor. Amor, 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 amor. Você é o puro amor na Terra. E o amor envolve tudo que tem o amor. Tudo que tem amor. Além disso, depois do Senhor ter dito aquelas palavras, a fé em Deus, eu disse-lhe, Jesus, tu me amas? E ele falou, você me ama? Né? Sim, Jesus, tu sabe disso, que sem ti sinto que me falta vida. E Jesus, tu me queres, eu também. Portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim terminou por esta manhã. Agora quem pode dizer que quanto a minha mente entendeu? Eu também. Quanto que a minha mente entendeu desse sol divino? Parece-me ver e tocá-lo por toda parte. Aliás, sinto-me revestida por ele, dentro e fora de mim mesma. Mas minha capacidade é pequena, pequena, que enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo, parece que não entendi nada. Espero que Jesus me perdoe. Então a gente vai, eu também parece que eu não entendi nada, mas tudo bem, a gente vai chegar lá, né? Ajuda nós, Jesus, ajuda nós. Então esse aqui eu não vou fazer, purificação da igreja, as almas vítimas são seu sustento, vou deixar para as meninas meditar. Tá? Estado de vítima deixar para as meninas também. Jesus e São José, volume 5. Consolam o pai nas suas dificuldades. Quem que é o pai? O padre. Quando fala pai, é padre. Encontrando-me mesma, vi o padre com dificuldades a respeito da graça que quer, da graça que ele quer receber. E Jesus bendito, outra vez, com São José, lhe dizia: ó padre, confessor, se tu te puseres na obra, te puseres a obra a trabalhar, todas as tuas dificuldades desaparecerão. Então vai trabalhar. Para de ficar pensando, né? Ele via com dificuldades a respeito da graça que Jesus quer. Que graça que é essa? Né? Do trabalho de ajudar a Luísa. Né? De visitar a Luísa, de sempre estar lá todos os dias para acordar a Luísa. Ele via muitas dificuldades a respeito dessa graça de estar ali confessando a Luísa, aprendendo sobre o livro do céu com a Luísa, de ouvir tudo que Jesus tinha falado para ela. Então, aí Jesus só falou, só te põe para trabalhar e todas as dificuldades vão desaparecer. Então, a mesma coisa Jesus fala para nós. Aline, vai trabalhar e todas as suas dificuldades que você está tendo aí vai desaparecer. Então, vai vivendo um dia de cada vez. Continua vivendo a vida na divina vontade um dia de cada vez. Assistindo a sua vida. Deixando-se ser conduzida totalmente, abandonada na divina vontade. Ela vai tomar posse totalmente de tudo ao seu redor. Ela vai ser responsável por tudo. É espírito, é sobrenatural, é espiritual. Então você não fica, arrumando confusão. Para de pôr coisa na sua cabeça. Melhor, entende e pronto. Jesus ontem falou, entende e pronto. Só isso que precisa. Entende e pronto. O resto a gente faz. As dificuldades vão desaparecer. Aos poucos, então, Jesus está mostrando claramente que as coisas vão acontecer. Ele vai permitir que tudo vai se consolidando, tudo vai se reconciliando. Né? O amor vai fazer com que isso aconteça. Então, ficar em paz. Né? E cairão como escamas de peixe. Tá vendo? Se te puseres a trabalhar, se você está em Deus, tudo que você fala é Deus. Tudo que você faz é Deus. Tudo que acontece é Deus. Então você tem que entender. É assim, ponto final. Não tem conversa. Não adianta ninguém querer te convencer ao contrário, porque você não vai poder acreditar. Ou você acredita em Deus, ou você acredita nas pessoas. Se as pessoas falarem que você é um demônio, você vai acreditar no que as pessoas falam? Não vai. Jesus acreditava nas pessoas? Não. Ele não era um demônio. Então, se a pessoa falar que você é um demônio, porque ela não entende você mais,
Você tem que entender isso, né? Você tem que ter paciência. As dificuldades vão desaparecer à medida que você se coloca a trabalhar, a continuar trabalhando, continuar fazendo a vontade de Deus, continuar vivendo a divina vontade. Tudo que acontece é Deus. Tudo que acontece é Deus. Tudo vem de Deus. Não tem por ficar, ai, por quê? Por quê? Por quê? Porque não existe esse negócio. Com Deus não existe isso. Não existe por quê. Nossa, mas não existe isso. Se aconteceu, foi porque Deus quis. Do jeito que Deus quis, como Deus quis. E você vai viver aquilo. Vai aceitar aquela situação. Não adianta, seja sincera. Não adianta mentir, não adianta querer enganar, não adianta ser falsa. Não adianta. Seja sincera. Aceite as coisas como elas são. Né? O que eu tô querendo dizer? Então, ontem, né, o meu marido ficou magoado porque eu esqueci o aniversário dele. Foi Deus que permitiu que eu esquecesse. Eu tô vivendo em Deus. Eu tive que fazer toda uma meditação em volta disso. Por que eu esqueci? Mas eu não fiquei vendo dificuldade, não fiquei pondo dificuldade nisso. Eu falei, mas o Senhor me fez beijar ele logo cedo. Eu beijei, abracei logo cedo. O Senhor amou ele. Foi a primeira coisa que aconteceu na hora que eu acordei. O Senhor amou ele em mim. Mas só que ele não entendeu. Ele não entendeu, ficou magoado. Mas não deixou de receber amor. Não deixou de receber carinho. Não deixou de receber consideração, que é o que ele falou para mim que eu não tive com ele. Se ele não vê as coisas com os olhos de Deus, meu Deus, é complexo o negócio. Né? Isso eu fiquei pensando com Deus. Mas ele não vê as coisas com os seus olhos, Jesus. E agora, como que eu faço? Vou ter que fazer ele ler o livro do céu, vou ter que obrigar ele. Mas não é essa a intenção, né? Depois Jesus vai conversando com você o dia inteiro e vendo que não é assim. Você não vai forçar ninguém a fazer nada. Uma coisa que ele já falou antes fica sendo decreto. Ele não volta atrás. Se ele já tinha falado que não é para você forçar a natureza de ninguém, ele não vai fazer você forçar a natureza de ninguém. Você não pode obrigar as pessoas a estudar um livro que elas não querem estudar. Elas ouvir um áudio que elas não querem ouvir. Se elas não se interessam por esses conteúdos, você convida elas, não interessa, não pode obrigar. Enfiar a goela abaixo não adianta. Mas elas não vão poder deixar de ouvir a verdade. E conviver com você, que é a pura verdade em pessoa. Porque você é essa pessoa que busca a verdade. Busca ser essa honestidade, espontaneidade de Deus. Busca ser essa verdade. Quer alimentar isso. Eu já vivo com poucas pessoas por causa disso mesmo. Porque eu sei quanto é difícil. Eu já convivo com poucas pessoas por causa disso mesmo. Né? Eu convivo mais com o pessoal da comunidade, porque aí eu posso ser esse Jesus que eu na comunidade. Jesus deixa eu fluir, né? essa divindade, né? das coisas que eu faço em Deus. Ele deixa eu fluir aqui na comunidade, nos vídeos e tudo mais com vocês aqui. Mas na minha casa, graças a Deus, eu convivo com poucas pessoas. Graças a Deus. E essas pessoas que eu convivo, elas veem Deus em mim. Mesmo que elas não queiram ver e não queiram reconhecer isso. Mas elas veem. Não tem como fugir. E você vai ter que acreditar nisso. Você tem que se convencer de que depois que você entrar para a divina vontade, você se torna Deus. Endeusada. Indivinizada. É assim mesmo. Não o Deus que você pode pisar nas pessoas, que você pode fazer o que você quiser. Não é assim. Você se torna divinizado, seus atos se tornam um com o de Deus, mas em função do que é Deus. Se você não for o que Deus é, você não é Deus coisíssima nenhuma. Você está pegando o conteúdo do livro do céu e transformando em soberba e vaidade e vanglória. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é assim que funciona o livro do céu. Você tem que se transformar em amor. E ser amor, você morre pelas pessoas. Você morre para dar vida aos outros. Você se nega para poder os outros serem felizes. Em Deus.
Entendeu? Você se nega a si própria, como você, como Aline. Eu como Aline, me nego a mim mesma como Aline. Mas negar a ação de Deus em mim eu não posso. Então, tem que saber conciliar isso. Você não pode obrigar as pessoas. Tem coisas que Deus não faz que você não pode fazer. Então, tem que lembrar como Deus é. Como você tem que se transformar, tem que trabalhar em Deus. Não pode sair por aí quebrando tudo, porque Deus não faz isso. Como Jesus agia? Ele é o modelo. Então vai falar com ele, vai meditar a vida de Jesus. Ele é o modelo. Ah, eu não entendi nada, Aline. Então eu não vou fazer nada enquanto eu não entender. Isso mesmo. Eu não entendi nada, então eu vou viver um dia de cada vez, observar a minha vida e assim devagar a gente chega lá. Isso mesmo. Tá? É assim mesmo, tá? 8 de novembro. Jesus diz como deve ser o amor ao próximo. Tá vendo? Ó? Aí ele já está ajudando a gente a entender. Ó. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo e o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: com que fim rezas por essas pessoas? E eu: Senhor, por qual fim nos amaste? Amo-vos porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado. É como uma necessidade amá-lo. Então você tem que entender que essas pessoas que você tem na sua família é você próprio. É seu, são suas, porque você está em Deus. Se são de Deus, é como se fosse propriedade de Deus. Você tem que amar essas pessoas como se fosse próprio Deus. Entendeu? Como você ama Deus? Colocando ele em primeiro lugar, né? Então, as pessoas, como elas são obra de Deus, você vai colocar elas no lugar certo, na ordem certa que Deus deseja. Que sejam muito especiais. Os seres humanos são especiais. Você não vai colocar um animal acima do seu esposo. Você não vai colocar um animal acima do seu filho. Você não vai colocar qualquer coisa material acima do seu filho e acima do seu esposo. Eles são as principais pessoas. A sua mãe, as pessoas, o seu irmão, seu tio. As pessoas são muito importantes. Jesus, ele não colocava as pessoas abaixo de nenhum animal. Nunca. Então, observar todas as ações de Jesus, como ele lidava com as pessoas, mesmo pessoas ruins, pecadoras, hipócritas, obstinadas no pecado, no erro, pessoas que o acusavam. Por que ele foi para a cruz? Por amor. Esse é o maior exemplo de Jesus. Nós vamos para a cruz. Vamos viver essa cruz todos os dias. Jesus na terra é cruz. Você na terra com Jesus, sendo Jesus, é cruz. Quem tem que sofrer? Você, não o outro. Ele vai sofrer independente, porque se você está em Deus, se a sua palavra é força de Deus, ele vai sofrer e você não pode evitar, né, de que ele vai sofrer. Se você falar uma coisa em nome de Deus, que fazer a pessoa sofrer. Mas aí você vai consolar, como Deus faz. Porque Jesus, ele morde e assopra. Você vai lá e não vai desmentir o que você falou. Você vai continuar batendo na tecla. Vai falar: olha, amor, desculpa, mas eu tô aqui, tô do seu lado. Vamos vencer isso juntos. Eu vou te ajudar. O que Deus faz com você? Você vai fazer a mesma coisa com as pessoas. Olha, você não está sendo um bom pai, mas eu vou te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. O que precisar eu faço. Consolar, morder e assoprar depois, né? Ou deixar quieto, ou deixar a pessoa quieta. Deixar ela no silêncio. Como Deus também deixa a pessoa, às vezes no momento, ontem Jesus pediu para me deixar meu marido quieto. Então deixei. Deixando silêncio. E eu, Senhor, estou rezando por essas pessoas porque são coisa tua. De outra maneira, não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisa minha? Então ele apertou, ele pôs a mão na testa para ver se é isso mesmo, para ver como que ela pensava. Assim está bem o amor ao próximo. Então, é assim que você tem que amar o próximo, porque são coisas de Deus.
Por que você está rezando por essas pessoas? Olha só. Por que você está rezando por essas pessoas? Foi porque elas pediram? Né? Tem que pensar, por que eu estou rezando pelas pessoas? Uma pessoa pediu oração. Por que eu estou rezando por ela? Porque ela pediu? Aí você tem que falar para ele. Porque são coisa tua. De outra maneira, não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisa minha? Assim está bem o amor ao próximo. Então o amor do próximo é porque é de Jesus. Então ajuda Jesus. Dá luz para essas pessoas todas, para elas entenderem toda essa conversa sobre o livro do céu. É muito elevada, eu sei. É muito profundo demais o estudo que eu estou fazendo hoje. Ajuda elas, eu te peço. Acalma o coração delas. Não deixa ninguém desesperado por causa desse conteúdo, achando que é muito difícil. Que elas não se desanimem. Que elas sintam que a gente vai estudar o livro do céu, que é para elas ter paciência, né? Saber esperar que é um dia de cada vez. Não adianta querer abraçar o mundo, né? Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a confusão, tudo aquilo que não é teu, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Jesus me acalmou aqui, porque eu fiquei um pouco preocupada querendo cancelar esse vídeo, cancelar e fazer outro, mas aí Jesus me acalmou falando assim que Ele dá luzes para vocês, que é para mim ficar em paz. Ele falou para mim. Então, o volume 7, a constância ordena tudo. Então, Deus é constante. Tá? Você não pode ser um dia humilde, um dia paciente, obediente, e o outro impaciente, soberbo e caprichosa. Tá? Então, você tem que ser como Deus e querer ter esses elementos de Deus. Ele quer que você seja assim. Tá? No livro do céu, Deus é justo, é santo, misericordioso, aquele que contém tudo. Mas talvez por um só dia, né, você tem que se uniformizar ao modo do Deus eterno. Aqui, ó. Minha filha, como é necessário que a alma seja constante em fazer o bem que ela começou. Se você começar um bem, você não pode parar. Então, essa escola da divina vontade, eu não posso parar. Se eu paro, é Deus que... Eu estou parando a obra de Deus. E eu não sou Deus nem um pouco. Né? Não tem Deus nem um pouco na minha vida. Então, todo bem que começa, a gente termina. Então, doa o que doer para mim. O sacrifício que eu tenho que fazer, né, dentro de mim, fica um monte de vozes falando um monte de coisa. Eu não tenho que ouvir a vontade humana, né? Porque se bem tem princípio, mas não terá fim, e não tendo fim, é necessário que uniforme-se aos modos do Deus eterno, que diz: o Deus é justo, santo e misericordioso. E é aquele que contém tudo, mas talvez por um só dia? Não, é sempre, sempre. Assim a alma não deve ser um dia paciente, humilde, obediente, e o outro dia impaciente, soberbo e caprichosa. Essas são virtudes quebradas. Tá vendo? É um misto negro e branco. E ele não é negro e branco, luz e trevas. Ele não é isso. Aí é o demônio. O demônio que faz o mundo achar que a gente tem, né, aquele símbolo yin e yang. É a cultura dessa nova era, do reino da vontade humana. Então aqui está muito claro que Deus, ele sempre, sempre é constante. Que ele é sempre um. Ele nunca é luz e trevas. Tá? Ele não tem virtudes quebradas. Então, essa cultura que está ensinando essa religião nova que está surgindo do anticristo é assim, que é desordem, é confusão. Modos diferentes de Deus. São modos diferentes de Deus. Deus não é desse jeito. Em tais almas, a guerra contínua. Então, nessas almas, a guerra contínua, porque as paixões lhe fazem guerra. Porque, vendo-se nutridas frequentemente, esperam que a vitória seja delas. Guerra por parte dos demônios, das criaturas, e ainda por parte das mesmas virtudes, as que, vendo-se desiludidas, lhe fazem guerra encarniçada e terminam com náusea, né? Com enjoo. É aquilo que a gente sempre sabe. Se você começa a pecar, você fica enjoado de pecar. É horrível, né? Você vê que você está indo contra a luz, né? Contra a vida, contra a felicidade, contra tudo. E se salvam essas almas, ó, quanto terá de trabalhar o fogo do purgatório nessas pessoas. Se elas forem para o purgatório já é um milagre, porque nessas almas da guerra contínua é tudo um misto negro e branco, luz e trevas.
Então essas almas dificilmente vai para o purgatório e se for, vai sofrer demais lá. Ao contrário, para a alma constante tudo é paz. Então tem que manter esse sinal na divina vontade. Você tem que trabalhar para que isso se mantenha na divina vontade. O tempo todo. Se você não fez nada de errado, se Jesus vai te convencer que você não fez nada de errado, você mantém a paz, você não fica perturbado. Se você fez uma obra de Deus, você falou a verdade em Deus, se você está vivendo em Deus e Deus reafirma isso todos os dias, você não fica perturbado se você fala a verdade para alguém e aquela pessoa fica magoada e ofendida com você. Você deixa ela calma no canto dela, espera em Deus, reza por ela, espera em Deus, que Deus vai fazer a obra. Espere em Deus. Sempre Deus nunca me decepcionou. Nunca me decepcionou. Nunca. Várias vezes pensei que eu ia me separar do meu esposo por causa dessas discussões. Mas nunca Deus me decepcionou. Sempre as escamas dos olhos do meu esposo foram tiradas. Sempre. Então eu creio que na sua vida vai ser a mesma coisa. Com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua tia, com seu avô, com a sua avó. Com qualquer pessoa, com seu esposo, com sua esposa, com seu chefe, com seu líder, com seu coordenador, com seu padre, com seu... seja quem for. Trabalhe em constante paz. Fique sempre constante no bem que você está fazendo. Não mude, nunca. Não volte para trás no empreendimento que você começou na divina vontade. Não volta para trás. Se você está com dúvidas, pergunte, que eu estou aqui para te ajudar. Você pode achar, não, ela não sabe tudo, mas eu garanto para você que Deus vai me dar as palavras na hora que você precisar. Deus vai me dar a verdade que você precisa na hora que você precisa, porque é assim que Ele trabalha. A gente é um vazio e Deus faz a obra em nós. Então, você acha que eu não sei de nada? Não sei mesmo. É Deus que sabe. Mas quem está fazendo esse trabalho aqui é Deus, não sou eu. Então, se você vir perguntar qualquer coisa para mim, eu garanto para você que as respostas vão ser de Deus. Garanto para você. Faz com que tudo esteja em seu posto. As paixões se sentem morrer. Então, se você mantenha por decisão essa constante, né? Ontem um amigo meu veio falar, um dos meninos, né? Veio falar para mim, Aline, eu tô perturbado. Eu tô achando que tudo que eu faço tá errado. Eu falei assim, você não pode ouvir a si mesmo. Você não se ouve. Na divina vontade, você não ouve você mesmo. Você só ouve Deus. Vai atrás da palavra de Deus, vai atrás do livro do céu. Ouve Deus, não ouve você. É isso que eu faço. Ontem eu também estava perturbada comigo dentro de mim, sem entender nada. Eu fui atrás de Deus. Deus me esclareceu. E aí eu fiquei tranquilo. Me acalmou. Fiquei tranquilo. É assim que acontece. Você vai atrás do livro do céu. Você vai atrás do livro do... Sabe o que eu faço? Eu tenho um aplicativo. Se vocês quiserem, eu dou para vocês. Eu vou colocar no grupo amanhã para vocês. Hoje, né? Domingo, segunda-feira. Hoje é domingo, mas amanhã eu coloco o aplicativo e o livro. Eu tenho os 36 volumes, tá? Do livro do céu. E tenho o aplicativo com os 36 volumes. Não tiro de jeito nenhum do computador, do celular. Esse aplicativo, ele é sagrado. E a Bíblia é sagrada. Os dois são sagrados para mim. Não posso ficar sem esses dois livros, tá? Aí, tudo que acontece comigo, e eu não entendo, porque a gente é limitado e demora pra gente entender as coisas, eu vou atrás do livro do céu. Como que eu faço? Eu pego e rezo uma Ave Maria. Minha mãe te ama, tu me ama, tá no guarda da vontade divina, e rezo uma Ave Maria. E enquanto eu tô rezando a Ave Maria, eu tô mexendo no livro. Eu tô rodando a página do livro para trás, para frente, de acordo com o que Deus quiser. Bastante. Rodo a Ave Maria cheia de graça e vou rodando para frente. Aqui é mais para frente do que para trás, né? Eu não volto muito para trás, não. Eu começo do início, né? E vou para frente. Ave Maria cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós, e vou girando ali no aplicativo. Aonde cair é o que Deus quer falar para mim. Eu falo para ele, aonde cair o Senhor fala comigo, por favor. E eu creio. Aquilo que ele falou, mesmo que eu não entenda naquele momento, eu vou ficar meditando o dia inteiro para tentar entender o que Deus quis dizer com aquilo. E sempre bate. Com a Bíblia é a mesma coisa. Com a Bíblia eu também faço a mesma coisa. Eu abro, rezo a Ave Maria, abro a Bíblia, e aonde caiu é o que Deus quer para mim. No aplicativo é a mesma coisa que eu faço no livro do céu. No aplicativo eu abro, aí tem todos os livros, aí eu fico para trás, para frente, Ave Maria cheia de graça, convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Aí onde eu bato, depois
o capítulo, o versículo, eu bato mesmo assim. Aonde eu bater, eu vou teclando sem olhar. Aonde bater é aonde Deus quer falar para mim. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre. Porque a intenção é que Ele me dê respostas. Se vem uma palavra aonde, na Bíblia, onde fala assim, Jaconã casou com Jaconá. Jacoó, caracarabá. A pessoa nasceu, se vem uma passagem bíblica que não tem nada a ver, é porque não preciso daquela palavra naquele momento. Entendeu? Na Bíblia às vezes acontece, não preciso da Bíblia, eu vou para o livro do céu. Se no livro do céu falar de vítima, eu vou entender que é para mim ser vítima. Entendeu? Que é para mim sofrer aquela situação de confusão, de ficar confusa. Vou sofrer, vou ofertar. É assim. Fala de cruz? Ai, cruz. Eu leio, tento entender o que está no trecho, medito o trecho, né? Tento entender aquilo para mim. Se não entendi nada, minha cabeça está totalmente confusa, que meu cérebro não consegue trabalhar naquele momento. A primeira palavra que sair, que for uma coisa clara, cruz, é sofrimento. É amor. Caiu amor. Amor. Constância. Negar assim a mim mesmo. E assim vai. A gente vai tendo... Se apega a essas coisas. Eu me apego a essas coisas. Eu não tenho problema com isso. Deus não tem problema com isso também. Porque Ele está vendo que você é constante. Que você está buscando a paz nele. Você está buscando Ele como resposta. Ele está vendo isso. Acabou. Que você é obediente, que você não confia em si mesmo. Que você não confia em si mesmo, só confia nele, no que vem dele. Já demonstra claramente. Vai dar tudo certo. Eu garanto para você que vai dar tudo certo. E muitas vezes ele vai pedir para você ficar calada, para você ficar como vítima, aceitar tudo que está acontecendo, esperar, a se acalmar. Ele vai falar, se acalma. Então você vai se acalmar. A gente continua sendo pessoas humanas. A gente continua tendo emoções, a gente continua tendo sentimentos, a gente continua estando na terra, a gente continua, né, chorando, a gente continua tudo normal. Mas a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Essa é a total diferença, né? Ao contrário, para a alma constante tudo é paz, já a simples constância faz com que tudo esteja em seu posto, as paixões sentem morrer, e quem é aquele que está no próximo a morrer pensa em fazer guerra a alguém? Tá vendo? A constância é a espada que põe tudo em fuga, é a cadeia que ata todas as virtudes de modo que se sente acariciada continuamente por elas. E o fogo do purgatório não trabalhará porque a constância já ordenou tudo sozinho e a fez similar aos modos do Criador. Então é isso. Então a alma parada ou caminhando deve estar sempre na divina vontade. Isso é muito importante também, entender como que funciona. Parada, o que quer dizer? É esse parar. Jesus está pedindo para você se acalmar na divina vontade. Você está parado, você não está indo em direção a resolver as coisas. Você está quieta. Mandou você ficar quieta. Então, é esse parar que ele manda você parar. Não é você ficar parado na casa e nunca mais sair. Ficar parado no estágio lá, da areia movediça e nunca mais descer. Não é assim. Meu marido mandou não ler o livro do céu. Não vou ler nunca mais. Eu tenho que obedecer meu marido. Não é assim, não. Tá bom? Tem que saber como entender essa parada. Tá? Não é assim, tá? Vamos lá. Então, as meninas vão meditar isso aqui e ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, eu também estou à disposição para poder tirar dúvida. Aline, me explica direito isso aqui, porque eu não entendi, tá? Volume 9. Jesus adorna a alma com as gemas que produz a dor. Então, também vai falar de dor. As meninas vão falar, tá? O amor basta para tudo. Aí, ó. O amor basta para tudo e muda as virtudes naturais em divinas. Então, coisas naturais transformam em divinas. Então, Deus trabalha, tá? E oferta de uma vítima. Aceito-te como vítima da dor, minha filha. Tudo que podes sofrerás comigo como se estivesse na cruz. Então é isso, ó. Você vai ser sempre com Jesus, você vai estar sempre com Jesus, tá? De uma certa forma, sempre você vai ser vítima como Jesus é. Porque as pessoas não vão conseguir entender você e você vai sofrer. E aí você oferta tudo com Jesus. Ele não sofreu? Ele não ficou chorando muitas vezes
com a incompreensão dos apóstolos lá, com a incompreensão de todos, você vai sofrer. Você vai ser hóstia pacífica. Hóstia pacífica. Você não vai brigar com ninguém. Você não vai querer impor a sua vontade divina. A vontade divina, ela se impõe sozinha. Você não precisa impor ela para as pessoas. Você não faz o esforço de impor para as pessoas. Você vai ter que ler o livro do céu. Se você quiser continuar casado comigo, você vai ler o livro do céu. Se eu fizer isso, eu não estou sendo Deus. Eu não estou agindo como Deus. Então eu não posso fazer isso, tá? Ontem, naquele primeiro momento, eu achei que eu ia ter que fazer isso. Mas depois Jesus me acalmou. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu balir, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então você é uma hóstia pacífica. Vítima oprimida, pacífica e alegre, sempre serás como um cordeirinho dócil com o teu balir. Pronto, Jesus responde tudo aqui. Eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava falando, e estava dando um nó na cabeça de todo mundo, mas ele mesmo, chegando até o fim do vídeo, ele resolveu. Tá vendo? Sempre é o amor que rege as coisas. Sempre é o amor que basta para tudo. Sempre, essa é a mensagem oficial. Amor, docilidade, hóstia pacífica, oprimida. Os teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as amargas chagas de Jesus. Então você vai ser outra vítima na terra como Jesus foi. Não é isso que você vai ser? A vida de Jesus, ele vai vestir você como roupa. A humanidade dele vai ser a sua humanidade vivendo agora. Então você sempre se sacrifica, sempre você é o cordeirinho dócil. As pessoas podem te pisar em cima de você, você deixa. Mas no amor, no entendimento de como funcionam as coisas, você não vai deixar de falar a verdade nunca, você nunca vai deixar de defender Deus, você nunca vai deixar de ser o que Deus quer que você seja. Você sempre vai chegar nas pessoas, mas eu estou certo, você está errado. Deus está falando assim. E a pessoa não aceita, ela vai brigar com você, vai bater em você, vai querer apedrejar você. E aí você vai aceitar que ela te apedreje, você não vai apedrejar ela. Você não vai ir contra ela, você não vai atrapalhar ela, você não vai fazer nada contra essa pessoa. Nada. Igual um exemplo. Por exemplo, ontem meu filho estava no carro, foi a briga por causa disso. O meu pequeno, ele estava fazendo aula de catequese. E o meu mais velho, eu falo pra ele assim, fica de olho no seu irmão. Tira o controle da mão dele, esconde o controle quando você vê que ele tá desobedecendo, porque ele pega e durante o tempo de aula, em vez de ele estar estudando, ele pega e vai fazer as coisas que ele gosta, assistir televisão, jogar, pegar o tablet para jogar. E ele tem coisa para fazer. E ele vai e esquece das coisas que tem que fazer e vai fazer. Aí eu falo pro meu filho mais velho, quando você vê que é assim, eu tô trabalhando aqui embaixo, e eles ficam lá em cima às vezes, os dois. Quando você vê que ele tá fazendo isso, você tira dele, tira o controle, tira o tablet, tira tudo. Eu que expliquei isso pro meu filho. Aí quando foi ontem, o meu filho mais velho tirou o mouse. Ele tava passando a aula de Crisma pro pequeno. E ele tirou o mouse do computador pro meu pequeno não ficar mudando a aba da internet para um vídeo. E ficar vendo vídeo em vez de ficar vendo a aula. E aí meu marido ficou irado com o meu mais velho. E falou que o meu mais velho é muito maldoso, que é pura maldade, que ele fez isso, que ninguém faz isso, tirar o mouse da mão do outro, que é absurdo e tal. Mas só que aí eu fui ver a intenção que o meu mais velho fez, que era para me obedecer. Que ele estava querendo ajudar o irmão por eles mesmos. Aí eu falei com meu filho mais velho, você fez errado, porque você tem que falar para mim que ele está fazendo isso. E não você agir por conta própria. Mas só que eu sei que você não está errado porque eu pedi para você fazer isso para mim na minha ausência. Então você não veio falar comigo porque eu estou aqui. Você podia ter falado comigo, que é o certo. E meu marido chamou a atenção nisso também. Eu falei, tá certo, você tá certo, marido. Né? Ele deveria ter falado em vez de tirar o mouse. E meu marido ficou irado e falou que é maldade do meu mais velho, maldade. Mas eu falei, não é, eu não concordo com você, eu não concordo com você, eu não concordo com você, eu não concordo com você. E ele ficou falando, você tá sempre certa, você que tá sempre certa, né? É você que tá sempre certa. Meu marido ficou pé da vida comigo. E falou um monte. Eu falei, eu acho que a gente não consegue mais conviver juntos. Eu falei pra ele, não dá. Você não vê as coisas na ótica correta. Mas você que tá sempre certa, você tá errada, não deveria ser assim, não sei o quê. Meu Deus, virou uma situação terrível aqui em casa.
E eu não sabia como lidar com isso, porque mudou a chave, como eu disse. Mudou a chave. Então eu não sabia como lidar com aquela situação. E eu peguei e falei pra ele assim, Jesus, não dá mais pra me conviver com meu marido. Já faz tempo que a gente tá nesses arranca-rabo desse tipo. De que ele não vê as coisas na ótica certa, só vê na ótica da maldade, vê maldade em tudo, e não vê na ótica correta. O meu filho tá falando que não foi a intenção dele, eu creio, e eu conheço meu filho mais velho, sei que não foi mesmo, que é por amor que ele fez isso pro irmão, e o amor que tem que vencer, sempre é o amor que tem que ser vencer, a ótica é certa, é o amor, e eu vi o amor do meu mais velho com o meu mais pequeno. Então, vocês estão entendendo a situação que eu fiquei ontem? Vocês não têm noção. Que situação terrível, né? E eu não queria brigar, não queria discutir. Eu falei, eu não vou falar mais nada. Não adianta eu falar com você. Você não entende a ótica de Deus, você só entende a ótica humana. Então, a gente não bate mais um com o outro, não temos mais como conversar. E daí ele ficou super magoado, porque daí ele falou assim, tá vendo como você não se importa comigo, nem com a minha opinião mais. Não se importa comigo de jeito nenhum. E eu não tinha dado feliz aniversário pra ele. Só tinha beijado de manhã e dado um abraço. Aí ele falou assim, tá vendo? Eu não sou nada nessa casa. Eu tenho que morrer. Ele falou, de jeito. Porque eu sou sempre errado, não sei o quê. Ai, gente, ficou uma situação muito difícil. No dia do aniversário dele. Que situação. E eu fiquei quieta, depois eu fiquei super chateada, porque eu esqueci do aniversário. Então aconteceu um misto de emoções terríveis ontem. Mas tudo que eu falei pra mim mesma, tudo na divina vontade. Tudo está no feed. Tudo está na divina vontade. Tudo foi Deus que permitiu. Então eu tenho que ver o bem de tudo isso. Tenho que tirar a mensagem do que Deus está querendo me comunicar de tudo isso. O que Deus está querendo me ensinar de tudo isso. Aí foi essa conversa toda que eu tive durante o dia inteiro com Deus. Me acalmando o dia inteiro. Deixando meu marido quieto também no canto dele. Aí meu marido se comportou muito mal durante o dia. Falou para meus dois filhos que os dois filhos estragaram o aniversário dele. Aí eu pedi para um dos meninos ir lá pedir perdão para ele. Eu fiz a comida preferida dele, fiz bolo, fiz tudo que tinha que fazer para poder alegrar o dia dele depois. Mas tudo no silêncio, sem falar mais nada, não incomodei ele em nada, não fiz nada. Mas aí uma hora ele falou com meus filhos que ele não perdoava porque eles tinham acabado com o aniversário dele. E aquilo eu achei tão humano, tão nojento, que eu peguei e falei assim, você me tem... A única coisa que eu terminei de falar, você tá tendo o aniversário que você merece. Porque eu fui lá, né? Eu fui lá e falei assim, o que você acabou de falar pro Vinícius? Ele veio te pedir perdão. O que você acabou de falar pro seu filho? Ele acabou com o meu aniversário. Eu falei assim, você tá tendo o aniversário que você merece. Jesus que mandou falar pra você. E acabou. Então assim, aí vocês pensam, nossa, Aline, você foi muito mal, muito má. Deus não é mal assim. Mas Jesus falou pra mim falar, gente. E depois Jesus ficou reafirmando na minha cabeça. É isso mesmo que eu queria que você falasse pra ele. Pra ele refletir. Eu falei, nossa, Jesus, qualquer pessoa que ouvir isso, esse desabafo meu, né, essa conversa entre nós dois, qualquer pessoa que ouvir isso, que eu vou falar para as meninas, elas vão pensar, nossa, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus, ele tá falando a verdade, uma verdade que é um sol, que é um calor, que é uma luz, que é um fogo que queima. E aí, meu marido parando para pensar, ele vai entender. Você tá entendendo? E meu marido tem essa capacidade, Deus dá a luz para que a pessoa entenda. E Jesus me acalmou, falando, não, é isso mesmo que eu quero que você fale. Jesus me acalmou. Então eu não fui pedir desculpa porque Jesus me acalmou, falando para mim que era isso mesmo. Quando eu falo uma coisa, Jesus fala, não, você foi má, acho que você exagerou. Jesus falou, eu vou lá e peço desculpa e retiro o que eu fiz. Quando eu vejo que foi uma coisa errada, eu retiro, sempre retiro. Quando eu vejo que eu, de repente, fui assim, porque você tem uma tendência de saber que você está certa porque você está em Deus e que você quer impor essa vontade, porque você é humana, então você sabe que você quer impor a vontade de Deus para as pessoas. E quando eu percebo que Deus cobra de mim, falando, você impôs a minha vontade, você impôs a minha vontade de um jeito que eu não faço, você vai lá, pede desculpa. Aí eu vou com uma criancinha e peço desculpa, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eu estou na divina vontade, então eu sou uma criança. Deus está me moldando, Ele está me dirigindo. E pedir perdão não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E aí o perdão que eu peço tem valor. A pessoa perdoa, a pessoa entende que eu pedi perdão de verdade.
por causa que tá no fit. Tudo tá no fit pela obediência, pelo amor, em amor. Aí eu admito, peço perdão, falo por que eu fiz aquilo, conto direitinho. A mesma coisa acontece com todos nós. Tá bom? Desculpa se o vídeo ficou muito grande, mas... Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu penso. Só na misericórdia de Deus mesmo. Só na misericórdia de Deus. Ficou muito grande o vídeo. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Jesus, eu confio em vós. Fide.